Olá, criador! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de dicas. Realizando hoje uma visita in loco em uma fazenda de cria que tem por objetivo produzir animais mais pesados ao desmame e dessa forma incrementar a produção de arrobas por hectare. Nós vamos falar sobre um índice muito importante e é de forma fundamental que você, produtor, consiga mensurar ele dentro da sua realidade produtiva. Esse indicador é chamado de perda pré-desmame, ou seja, leva em consideração todas as perdas a partir do diagnóstico de gestação até o momento do desmame dos seus animais, né? Por levar em consideração o tempo, normalmente esse índice pode acontecer de demorar 1 ano e meio para se conseguir chegar nele, e quanto maior for os índices de perda, pior serão os resultados produtivos e econômicos da fazenda, muito em função da própria não diluição dos custos fixos, uma vez que toda vez que você tem um animal que ele morre, por exemplo, ou uma perda por um aborto, uma reabsorção embrionária, a fazenda tem um menor índice de taxa de desmame e, consequentemente, o custo de um animal produzido ele fica mais caro, encurtando a margem de resultado da atividade. Esse indicador ele foi criado e ele é mensurado dessa forma justamente porque muitas vezes aqui no campo existe uma dificuldade de se identificar, por exemplo, o que é um NAT morto, aquele bezerro que nasceu morto, de um bezerro que é considerado uma mortalidade de bezerro, aquele bezerro que nasceu vivo e minutos ou horas depois ele teve a sua morte. Então, no campo, muitas vezes a equipe tem a dificuldade de conseguir separar este índice e de uma forma prática, para que não sejam tomadas muitas vezes decisões equivocadas em função de uma diferença aí na mensuração, né? A fazenda pode tomar a conclusão de, por exemplo, ter uma maior mortalidade de bezerro, enquanto na verdade a fazenda tem um problema na perda antes do parto, né? Então esse índice de perda pré-desmame ele isola esses efeitos e ele é possível de saber ele lá no final, no momento dos desmames, né? Por isso da importância de fazer um bom diagnóstico de gestação, de ter uma estação de monta definida, para que dessa forma seja possível realmente ter essas datas, esses momentos para verificação das informações produtivas, né? E além de exatamente conhecer o indicador, né, para tomar decisão quanto a processo de reprodução, a processo de manejo sanitário, ele se torna importante a partir do momento que você consegue converter essas informações em produção de arrobas por hectare. Nós sabemos que dentro de qualquer fazenda de pecuária, né, assim como na agricultura, o indicador importante que responde para nós, né, qual que é a grande pergunta de produção e de resultado, depende então dessas arrobas produzidas. Ora, se temos condições de produzir mais arrobas, é natural que a fazenda tenha condições de obter um melhor faturamento por hectare e dessa forma a possibilidade de agregar melhor margem sobre a venda, ou seja, efetivamente quantos reais sobrou por bezerro comercializado, por arroba, e quanto disso vai para o bolso do pecuarista para ser reinvestido em infraestrutura, em seleção genética, em pasto, em qualidade de mão de obra, parque de máquinas, né? E dessa forma, ao longo do tempo, agregar melhor produção e ter uma margem saudável e crescente ao longo do tempo, tá? Nessa semana nós vamos ficando por aqui.
Eu aguardo vocês nas próximas dicas do especialista. Um grande abraço e até lá!